ao Senhor das nossas vidas. Meus irmãos, já pude sentir grandemente a presença de Deus aqui nesta noite. Não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor está presente neste lugar. O desejo do meu coração nesse momento é que você redobre bem a sua atenção e fica bem atento àquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Se for possível, não saia neste momento. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra nesta noite para te abençoar. Bem, nós estamos aqui diante de uma das histórias mais impactantes da Bíblia Sagrada. Quando nós nos deparamos com o livro de Esther, e por sinal, só tiveram duas mulheres que tiveram este grande privilégio de terem os seus nomes escritos como livros, que foi Ruth e Esther. É verdade que tivemos várias outras mulheres que foram referências, como é o caso desta mulher que o evangelista Alexandre falou, Ana. Um outro exemplo, o presbítero Fábio, aqui na palavra devocional, sobre uma mulher que ungiu os pés de Jesus. Dentre outras, Abigail, a juíza Débora, enfim, várias mulheres que foram referência e nos deixaram alguns legados. Mas dentre estas, somente duas tiveram este privilégio de terem os seus nomes escritos como livros dentre os 66 livros do cânon sagrado. E quando nós nos deparamos com o livro de Esther, até hoje não se sabe com precisão qual o escritor deste livro. Existem algumas suposições que possivelmente tenha sido Neemias que tenha escrito, ou Esdras, mas recaiu algumas indagações sobre esta versão de que Esdras ou Neemias tinha escrito este livro, porque a narração de Neemias, a narração de Esdras nos seus livros não se assemelha, não se aproxima da narração de Esther. Por isso não se sabe se realmente foi escrito por eles, mas pouco importa. É verdade que nós sabemos e ouvimos aqui nesta manhã o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele vai dizer para Timóteo que toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, para instruir, para redarguir em justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito. Então, amados, o que se sabe é que nós estamos diante de uma das histórias mais lindas, que também tem os seus momentos dramáticos, tem os seus momentos de dificuldades vivenciadas pelo povo de Deus, vivenciada pelo povo judeu. E ao lermos os 10 capítulos do livro de Esther, nós não encontramos, o escritor não faz menção do nome do autor da vida, o escritor não faz menção do nome do Criador dos céus e da terra. Mas lendo o livro e não encontrando a palavra Deus nenhuma vez nos 10 capítulos, recai sobre as nossas vidas, quem sabe alguma pergunta: mas por que não está escrito no livro de Esther a palavra Deus? Eu trago isso e faço uma aplicação nessa introdução para te abençoar.
porque Deus está na tua vida, porque Deus está na minha vida, não significa que nós não vamos passar por dificuldades, que nós não vamos passar por adversidades. Mesmo Deus estando em nossas vidas, nós estamos sujeitos a enfrentar dificuldades, lutas, circunstâncias, e às vezes até sentimos desejo de parar. Mas uma coisa é certa: quando Deus está no controle, a vitória é certa. E uma coisa é certa: não é citado e mencionado o nome de Deus, mas nós vemos a mão de Deus a todo tempo governando esta história. Nós vemos a mão de Deus a todo tempo levantando o seu povo, e no final o povo de Deus cantando o hino da vitória. Eu tenho uma palavra de Deus e vou liberar sobre a sua vida nesta noite. Deus te trouxe aqui e esse é o tema da minha mensagem que eu quero pregar para te abençoar. Em vez de vergonha, haverá dupla honra para a tua vida, porque a mão de Deus está sobre a sua história. Aleluia. Nós nos deparamos com 5 personagens importantíssimas nesta história, algumas delas mais influentes, é o caso da rainha Esther, o rei Assuero, Mardoqueu, e Deus tirou lá de baixo e levantou ele com mão forte. Os vilões da história, que é Amã, e a rainha que anteriormente era casada com o rei Assuero, a rainha Vasti. Ao observarmos a introdução do livro de Esther, os capítulos iniciais, vamos nos deparar com um rei dos Medo-Persas muito influente, um rei da Pérsia que era muito respeitado, muito poderoso, e até então, no momento aqui da história, era o reino mais poderoso da época, era o reino mais respeitado num período. Este reino do rei Assuero. E Assuero vai fazer questão de dar uma festa, e depois de alguns dias de festa, o rei Assuero, ele queria trazer à sua presença a sua esposa Vasti, por ser uma mulher muito bela, e com certeza muito bem vestidas, com suas vestes exuberantes, com suas vestes top. Quando o rei manda os seus súditos ou os seus servos trazerem à sua presença a rainha Vasti, Vasti se recusa a comparecer diante da presença do rei. Vasti não aceita a ordem do rei para comparecer à sua presença. E detalhe, o rei tinha feito uma convocação para que todos os moradores de Suzã estivessem ali naquela festa, que todas as províncias, seja pequeno, grande, comparecesse nesta festa. Está na presença do rei todos os principais príncipes do seu palácio, e mediante a esta oportunidade, o rei chamando a Vasti, Vasti vai recusar a comparecer diante do rei. O rei se enfureceu, fato isso, se indignou com a atitude da sua esposa Vasti. E agora a história vai dizer que o rei vai tomar conselho com os seus sábios. Chamaram à presença do rei 7 sábios, pessoas que eram separadas para ser conselheiro do rei. E dentre estes 7, um dos conselheiros do rei vai tomar a palavra
e vai dizer para o rei, aconselhando o rei, que a atitude de Vasti foi uma atitude muito feia, muito desonrosa. Vasti não deveria ter feito o que ela fez, de não obedecer à ordem do rei. O sábio vai dizer para o rei: se parece bem aos teus olhos, ó rei, eu te aconselho fazer um decreto, que a partir deste momento Vasti não compareça mais à tua presença. Vasti não seja mais a tua esposa. E em vez de Vasti ser a rainha, a tua esposa, a rainha do palácio, o rei possa casar-se com outra mulher, que venha a te honrar como tu merece ser honrado. Porque para ser tua esposa, ó rei, precisa ser submisso à tua autoridade. E isso pareceu bem aos ouvidos do rei, e este conselho vai parecer bem também ao conhecimento, aos olhos dos príncipes que estão ali, dos sábios que estão ali, acompanhando todo esse relato deste sábio. E concluindo, este sábio vai dizer para o rei: rei, eu te aconselho que envie um erudito nas províncias, nas 27 províncias, é que seja escolhida moças bonitas, formosas, e num tempo determinado compareça diante do rei, e aquela cuja agradar o teu coração, casa-se com ela no lugar de Vasti. E a história vai nos contar que o rei vai aceitar este conselho. E detalhe, o homem que está trazendo o conselho ao rei é um homem muito inteligente, porque ele vai aconselhar o rei também dizendo que se esta informação que foi passada, que Vasti não aceitou o convite do rei a comparecer à sua presença, todos os príncipes que estão ali, que também são casados, todos os homens que estão ali, que também são casados, ao convidá-lo a sua esposa a comparecer diante da sua presença, ela, sabendo desta atitude de Vasti, ela também vai fazer de igual modo. Isso aqui fechou com chave de ouro. O rei aceita a proposta e faz o decreto. A notícia agora vai percorrer nas províncias, nas circunvizinhanças de Suzã. E a história vai nos contar que entre as moças escolhidas havia uma moça judia que era órfã de pai e mãe. O seu pai havia morrido, a sua mãe havia morrido, pertencia à tribo de Benjamim. Ela tinha um tio, ela tinha um primo por nome de Mardoqueu ou Mardocai. Mardocai então vai pegar esta menina, que na época provavelmente ainda era criança quando ficou órfão de pai e mãe, e vai cuidar dela, e vai se tornar pai adotivo desta menina, que tornou-se uma linda moça. Mas por ser um pouco mais experiente ou mais velho que Esther, Mardoqueu, ele vai cuidar muito bem desta moça. E observe que quando é feita a proposta, Mardoqueu vai fazer alguns conselhos para Esther. E o primeiro conselho para Esther, que antes tinha o seu nome na sua origem, que não era Esther, o seu nome em anterior era Hadassah.
que tem o seu significado de murta, só que agora ele vai colocar um nome diferente nela, Esté, que tem o seu significado da origem pérsia, que significa estrela. E a história vai nos contar que Mardoqueu vai aconselhar a sua prima filha adotiva Esté, que não precisa revelar a sua identidade quando chegar no palácio do rei, não precisa revelar de onde é a sua origem, até porque hoje também não é diferente. Alguém que te vê hoje, o Senhor usando a tua vida como um forte, vai logo te perguntar, vai logo questionar, mas de onde é a origem desse menino? De onde é a origem dessa moça? De onde ela veio? Quem é o pai dela? Quem é o pai dele? Quem pertence? De que família ela é? De que naturalidade ele é? De onde ele é? De que região? Logo, se for de uma região simples, ou se pertencer a uma família simples, não pertencer a uma família que tem recursos financeiros, logo recai algumas indagações da nossa sociedade, que é fria, que é calculista e que é egoísta. Mas eu venho aqui nesta noite te dizer que em vez de decepção, em vez de vergonha, vai ter dupla honra para a tua vida, porque o nome de Esté, que tem o seu significado de estrela, brilhou, e o teu nome vai brilhar para a glória de Deus, porque se a presença dele está na tua vida, você vai brilhar. Eu tenho uma palavra para te abençoar. A história vai nos contar que esta moça, juntamente com todas as moças escolhidas, vão comparecer no dia determinado na presença do rei. E logo por ser ela muito bela, muito linda, vai conquistar o coração do grande rei Assuero. Ao conquistar o coração do rei Assuero, o rei se agrada da moça e logo vai casar-se com a rainha Esté. Mas a história vai nos contar que naqueles dias o rei Assuero resolve honrar quem não deveria ter honrado. O rei Assuero resolve honrar um homem que, por ser o homem a princípio da sua confiança, é o homem que vai trair a ele mesmo, Assuero. A história vai nos contar que naqueles dias Assuero levanta Amã como seu principal príncipe dentro do seu palácio. E o rei vai dar uma ordem que quando Amã chegar, todos precisam reverenciar a sua presença, todos precisam se encurvar em sua presença. Mas a minha Bíblia vai dizer que o pai adotivo de Esté, ou o primo de Esté, Mardoqueu, ele não se encurva diante de um homem, ele não se encurva diante de Amã. Isso vai trazer revolta, isso vai trazer ira ao coração de Amã. E é dado notícia pelos outros servos que estão ali, que servem o rei, que Amã não está reverenciando, de que Mardoqueu não está reverenciando a presença de Amã. Quando Amã chega no palácio, todos vão se encurvar, só que Mardoqueu não se encurva. Amã agora vai arquitetar uma saída, uma solução para esse problema. Amã vai agora persuadir o rei Assuero para lhe dar esta autorização. Quando o rei dava o seu anel, alguém poderia selar com o anel do rei, algum erudito. E depois de ser selado com o anel do rei, este erudito
não podia se revogar. E os escrivãos agora vão escrever um decreto para exterminar o povo judeu. E este decreto é para que num dia determinado fosse destruído o povo judeu. Mas mal sabia Amã, mal sabia este homem cruel, que estava mexendo com alguém que tinha origem. Oh glória! Mal sabia ele que estava mexendo com alguém que tinha a mesma origem do Salvador da humanidade. Mal sabia Amã que estava mexendo com o povo de Deus, com o povo judeu. A história vai nos dizer que, feito este erudito, e agora a notícia vai se espalhar nas 27 províncias, nas proximidades de Suzã. Quando Mardoqueu vai receber esta carta, esta notícia, Mardoqueu vai se vestir de pano de saco. Mardoqueu, rasgando as suas vestes, se veste de pano de saco e vai recorrer para a sua prima, filha adotiva, rainha Esther. E observe que isso fez bem Esther não revelar a sua identidade. Esther, ela vai seguir à risca o que o seu o seu primo Mardoqueu lhe aconselhou, para não revelar que ela era judia. E quando eu olho para essa história e faço mais uma aplicação, vejo uma mulher do rei Assuero, que é esta moça Esther, sendo submissa ao seu pai de criação Mardoqueu, submissa a quem criou, submissa às suas palavras que ele aconselhou. Eu olho para dentro de mim e reconheço: quem sou eu para desprezar ou desrespeitar a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida, para ser o meu líder, para ser o meu pastor, para ser alguém que o Senhor levantou, para ser um instrumento de Deus para me direcionar. Quando eu olho para esta mulher, seguindo à risca o que Mardoqueu lhe aconselhou, eu vejo que mesmo ela tendo todo este poderio que o Senhor lhe deu para lhe honrar, ela reconheceu de quem um dia pagou o preço por ela, de quem um dia pegou quando o seu pai e a sua mãe faleceu, e ele cuidou dela, e ele aconselhou ela, e ele tratou dela. E detalhe, a história vai nos dizer que todos os dias que ela estava ali, antes de comparecer diante da presença do rei, Mardoqueu fazia questão de ir até lá e saber como é que ela estava, como é que estava a moça, como ela estava se comportando, como ela estava sendo tratada, como estava sendo o tratamento para com sua filha adotiva prima Esther. Mas observe que ao acontecer essa notícia se espalhar, esse decreto se espalhar, esta perseguição contra o povo judeu, Mardoqueu recorre à rainha Esther. E agora alguém vai informar que Mardoqueu está vestido de pano de saco à porta do palácio. A rainha Esther então manda vestes para vestir Mardoqueu. Só que ela vai falar, a princípio, eu não tinha entendido ainda a gravidade da situação que ela estava vivenciando juntamente com o povo judeu. Provavelmente ela não tinha compreendido.
ela vai falar: olha, não quero ninguém aqui na presença do rei comparecer aqui no palácio sem ser convidado. Nos próximos 30 dias, quem comparecer aqui, a não ser que seja a mando do rei, a convite do rei, a ordem é para exterminar, para matar. A ordem é de morte. Nos próximos 30 dias, não quero ninguém aqui na presença do rei, no palácio, que não seja convidado. Pensa que Mardoqueu parou? Desistiu? Mardoqueu não é alguém que desiste na primeira, não. Mardoqueu é um homem insistente. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que tinha recorrido à pessoa certa. Ele vai falar por intermédio daqueles mensageiros: olha, avisa para ela que se ela não se posicionar, se ela não tiver coragem para falar com o rei, de algum outro lugar vai haver livramento para o povo judeu. Mas avisa também a ela que ela e a casa de seu pai vai perecer. Aí a rainha Estel tremeu na base. Mediante a essa informação passada por Mardoqueu, ela vai mandar uma outra mensagem pelos servos que tinha trazido a mensagem de Mardoqueu até ela. Fala para Mardoqueu o seguinte, para avisar para todo o povo judeu. É sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Avisa para todo o povo judeu que eu irei comparecer diante do rei, mas eu não vou comparecer de qualquer maneira. A partir de hoje, que seja levantado um jejum, e que nos próximos 3 dias, nenhum judeu nem coma pão nem beba água. Iremos levantar um propósito de oração e de jejum. Não está escrito na história que ela falou a oração, mas iremos levantar um propósito de jejum, que também é separação. E automaticamente, ao jejuar, a pessoa vai se voltar a Deus para orar. Nem come nem bebe durante 3 dias e 3 noites, nenhum judeu que estão aqui na circunvizinhança, nas províncias. E tem mais: eu, a rainha do palácio, esposa de Amã, esposa de Assuero, não irei comer nem beber, entrarei contigo nesse jejum, e nenhuma das moças que estão comigo, ainda que seja risco, eu irei comparecer diante do rei, e se perecer, pereci, mas eu não vou deixar o meu povo morrer de qualquer maneira. A história vai nos contar que a rainha então vai promover uma festa, e nesta festa, chamando então o rei, no segundo dia da festa, ela vai pedir que o rei peça para Amã também comparecer à sua presença. Amã então comparecendo à presença do rei. A história vai nos contar que nesta noite, que antecede este dia da festa, o rei vai perder o sono. O rei Assuero vai perder o sono. Olha o jejum aí, olha a intercessão do povo de Deus já fazendo efeito. Oh, coisa boa é quando o povo se volta para orar e para jejuar. Não tem barreira que permaneça de pé. Não tem projeto do diabo que se sustente diante da presença de um povo que ora, que jejua e busca a presença de Deus. Não tem projeto do diabo, não tem feitiço de Satanás, não tem magia negra que possa suportar o poder do peso da oração, o poder do peso do jejum do homem e de uma mulher de Deus que se volta para o Senhor. A história vai dizer que nesta noite, o judeu, o rei
Assuero perdeu o sono. Eu entro na mensagem aqui. Perdendo o rei Assuero o sono, ele vai fazer um pedido: que os seus súditos ou os seus servos tragam o livro das crônicas dos reis da Pérsia, e que leia este livro da história das crônicas diante da sua presença. Estando então o leitor mencionando os escritos dos livros dos reis da Pérsia, vai ler uma passagem que está escrito de que um dia dois homens, eu disse dois homens, arquitetaram e planejaram ceifar a vida do rei Assuero. Fizeram todo um planejamento de invadir o palácio e tirar a vida do rei Assuero. Mas um homem simples, que até então não era muito conhecido pela sociedade, que até então era visto como qualquer um, como mais um no meio da multidão, este homem vai perceber aquilo que está sendo planejado para tirar a vida do rei Assuero. Ao perceber, ele vai se posicionar, ele vai tomar uma atitude e vai avisar a esposa do rei, Esther. A esposa do rei vai passar informação para o rei Assuero. A informação é investigada. Chegaram a uma conclusão de que realmente Mardoquai ou Mardoqueu estava falando com precisão, estava falando a verdade. Então agora é chamado à presença do rei estes dois homens, e o rei agora vai dar um decreto que estes dois homens sejam enforcados em uma forca. Só que ao ouvi-lo isso, o rei vai fazer uma pergunta ao leitor do livro: mas eu quero saber que galardão, que honra recebeu Mardoqueu por ter livrado a vida do rei da morte. A história vai nos contar, capítulo 6 é muito claro sobre isso, que o leitor vai dizer: honra nenhuma, meu rei, recebeu Mardoqueu, está aí na porta do palácio. O rei, ao ouvir a informação de que Mardoqueu não recebeu honra nenhuma, o rei Assuero vai perguntar: tem alguém aí no palácio? Olha quem está no palácio, a pessoa certa. Só que tem um detalhe: mas estava na hora errada. A pessoa certa estava no lugar certo, mas só que estava na hora errada. Oh meu Deus, caiu a casa dele. A história vai dizer que alguém vai dizer para o rei: a mãe está aí no palácio, rei. Só que naquela noite, esse tal de Amã, durante o dia, ele preparou uma forca. E essa forca, ele já tinha uma opinião formada: quando o rei me chamar para a sua presença, hoje é dia de festa, eu vou chegar diante dele e vou fazer um pedido. O pedido é que ele me dê autorização para que esse judeu Mardoqueu seja enforcado na forca que eu preparei. A história vai nos dizer que o rei manda que chame Amã à sua presença. Amã entrando então na presença do rei, não foi Amã que falou primeiro. Antes que ele falasse, o rei fazia uma pergunta: Amã, e foi o versículo que lemos aqui nesta noite. O que o rei deve fazer com o homem cujo coração do rei se agrada com ele? O que o rei deve fazer para honrar ao homem que agrada o coração do rei?
Só que Amã, ele era mau, é verdade. Ele era terrível, era cruel. Só que ele não era bobo. Ele não era bobo. Pensava ele que era ele, que mais uma vez ia ser honrado. Só que mal sabia ele que ele tinha mexido com alguém errado. Ele tinha mexido com o povo de Deus, com o povo judeu. A história vai dizer que ao ouvir esta pergunta do rei Amã vai dizer: rei, faz o seguinte, com o homem a qual o coração do rei se agrada, faz o seguinte, pega as tuas vestes reais que tu costuma vestir, coloca nele, rei. E mais, sabe aquele teu cavalo que tu costuma usar, rei? Coloca ele em cima. E mais, pega também a tua coroa, rei, e coloca na cabeça dele. E para fechar com chave de ouro, faz o seguinte: pega o príncipe principal do teu palácio e manda que ele venha agora puxando o cavalo com este homem em cima, vestido com tuas vestes reais, com tua coroa na sua cabeça. E o teu principal príncipe comece agora a caminhar nas ruas de Suzã, e passeie por todas as vielas, todas as ruas de Suzã, gritando agora em alto e bom som: é assim que o rei faz com o homem que o rei deseja honrar. É assim que o rei faz com quem o rei deseja honrar. É assim que o rei faz com o homem que agrada ao seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para te abençoar. Ei, deixa eu te falar nesta noite, na autoridade que me é confiada. Quem planejou, arquitetou para te parar, para te paralisar, nesta noite eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida. A casa dele vai cair, porque a tua casa, eu creio nisso, está edificada sobre a rocha. E quem está edificado sobre a rocha, pode vir o que vier, arquitete o que arquitetar, mas não vai te parar, não vai te matar, porque Deus está no controle da sua história. A minha Bíblia vai dizer, eu já estou caminhando para o final, prometo não enganar. A história vai dizer que ao ouvir a boa narração de Amã, imagina, sabendo o rei que esse Amã era o seu príncipe principal, vai falar para ele: faz o seguinte então, faz tudo isso com o judeu Mardoqueu, não omitas nada do que falou. É você que vai puxar o cavalo nas ruas de Suzã. E quem sabe o rei diz: e eu quero ouvir tua voz, tem que gritar alto. É assim que o rei faz com quem o rei deseja honrar. E detalhe, naquele dia, irmão, era o dia que pensava Amã que ia matar na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Mas só que a rainha Esté entrou em cena, compareceu diante da presença do rei, e vai agora fazer o seu pedido. O rei então vai dizer para a rainha: rainha, pede o que tu quiseres. Qual é a tua petição? E qual é o teu requerimento? Pede o que quiseres, até metade do meu reino eu te darei. A rainha Esté vai falar para o rei Assuero: rei, se eu achei graça ao teu coração, aos teus olhos, e se é do teu agrado, rei, eu quero a minha vida como petição. Pois bem,
Que assim seja. E qual é o teu requerimento? O meu requerimento é o seguinte: eu quero a vida do meu povo como requerimento. Mas por que tudo isso? Porque foi feito um decreto para exterminar o meu povo. Foi feito um decreto e selado com o anel do rei, para que os judeus fossem destruídos, para que os judeus tornassem servos e servas. Agora o rei vai saber, vai perguntar: mas quem é o culpado de tudo isso? Quem é o homem responsável por isso? Não é possível. A rainha vai dizer: esse homem que está aqui em tua presença, rei. Isso foi no segundo dia da festa. Esse homem é esse mau Amã. É esse mau Amã que está na tua presença. A história vai dizer, isso eu coloco de pé em nome de Jesus. A história vai dizer